Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Senhor nosso Deus, grande Deus, divino Senhor, Mestre por excelência, nosso Salvador eterno, graça nós te damos, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, grande eu sou, Senhor Todo-Poderoso, nós estamos, Senhor, gratos a Ti, porque nos amaste primeiro, nos perdoaste primeiro, nos santificaste como teus filhos, nos deste a oportunidade, Senhor, de vivenciar uma nova vida, de ter esperança, de ter confiança, de ter felicidade por te pertencer, de estar alegre e não decepcionado, de estar firme e não, Senhor, jogado, de estar confiante no poder que o Senhor tem para desfazer todas as obras de Satanás e fazer com que as pessoas que te sirvam com felicidade, te sirvam com alegria e fiquem bem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. São felizes aqueles que não se escandalizam no Senhor Jesus. É uma palavra muito forte, essa que nós vamos pronunciar, tá? Lucas capítulo 7, verso 22 e 23 diz assim: respondendo então Jesus, disse-lhe: ide anunciai a João o que tendes visto, e visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Bendito seja Deus. Bem-aventurado que não se escandalizar significa que a pessoa bem-aventurada, ela é uma pessoa feliz, é uma pessoa que não está decepcionada, é uma pessoa que não tem dúvida. No caso aqui, João Batista manda 2 dos seus discípulos ele já estava na prisão, já estava sofrendo, passando fome e necessidade na prisão, por causa que ele se levantou contra os pecados da pessoa de Herodes, e por causa disso ele foi colocado lá na prisão, na masmorra. João Batista sabia que ele não ia dar conta de continuar existindo, ele ia morrer. Então ele pega 2 dos seus discípulos e envia a Jesus para ver se Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. A questão aqui é muito séria. Apesar de João Batista ser o profeta, mas João Batista tinha dúvidas. E Jesus, ele mostra que as dúvidas, elas podem levar-nos a fazer escândalos. Pode nos levar a perder a noção da gravidade que é não confiar inteiramente. Assim como Tomé não acreditou e foi repreendido, o Senhor manda uma palavra para João Batista, para que João Batista não duvidasse, não se escandalizasse. Escandalizasse por quê? Porque a palavra escandalizar no grego, que é escandalon, não significa apenas ficar chocado, mas também de ser uma pedra de tropeço na vida da pessoa. Às vezes nossa incredulidade é aguerrida e nossa fé ela é muito pequena. Às vezes nós temos mais dúvidas do que certeza. Quantos de nós não temos certeza piamente da nossa salvação? Quantos de nós temos dúvida de que Deus nos ama? Quantos de nós acabamos desperdiçando o tempo de Deus com orações frágeis, com orações sem valores, com oração sem fé? Então, Jesus ele aponta para essa situação, porque Jesus disse isso. Ele estaria mostrando que
As nossas expectativas precisam ser superadas pela fé. Jesus proferiu esta frase para os discípulos de João Batista. João estava preso, esperava um Messias que libertaria os cativos, mas ele esperava isso pela força política, né? Ele estava fazendo uma analogia de que talvez porque Deus falou que ele seria aquele que ia preparar o caminho do Senhor, como ele fez, João Batista, mas João pensava que Jesus seria esse que, quando chegasse, encontrava já o caminho pronto e ele, Jesus, ia liderar, fazer uma liderança forte como Messias, e iria triunfar e Israel seria salvo. Só que Jesus não veio fazer dessa forma. Jesus veio com humildade. Jesus adverte, então, que uma pessoa, para ser abençoada, ela precisa entender que seus desejos humanos, suas dúvidas humanas, sua carnalidade, sua incredulidade precisam ser colocados de lado e fazer o exercício da fé, custe o que custar. A simplicidade da cruz mostra que muitas pessoas tropeçam na figura de um Messias humilde, de um Messias que parecia ser pobre, que morreu crucificado, né? E que parecia fraqueza aos olhos do mundo. Porque se Jesus veio, se deixou crucificar, se deixou amaldiçoar, se deixou tocar, ferir, e não se defendeu e não buscou mandar descer seus anjos para guerrear, alguma coisa para eles não estava certa. Mas nós não podemos pensar dessa forma. Quando Jesus fala de escandalizar-se, que é o escandalon, que mostra a necessidade da gente não tropeçar na fé, que a gente não duvidar do poder de Deus, que a gente tem que confiar que Deus sabe os caminhos certos, a forma certa de fazer as coisas. A cruz para muito era escândalo, mas para o povo de Deus era salvação. A fidelidade nas provações, como João estava sendo provado, ele precisava confiar, mesmo que as circunstâncias fossem as piores possíveis. Eu acredito que quando os discípulos chegam com essa palavra para João, João então acalma seu coração e diz: ele verdadeiramente é o Filho de Deus. A outra questão, que a existência de Cristo foi e é uma contradição que não pode ser reconciliada com a lógica do homem. As coisas de Deus nunca poderão ser igual, idênticas às coisas do homem. Nós nunca poderemos medir Deus com a nossa régua, avaliar Deus com a nosso juízo. Não. Deus, ele tem primazia, Deus, ele tem soberania, Deus, ele tem a capacidade de nos surpreender, e nós nunca teremos a capacidade de surpreendê-lo. Não podemos, por qualquer motivo, deixar de confiar no Evangelho de Cristo e abandonarmos a fé baseada em argumento que o mundo e as trevas nos apontam. As coisas que ele prometeu são irreconciliáveis com o mundo, porque o mundo nunca o ouvirá e nunca acreditará na natureza contraditória de Deus. Portanto, o cristão é a pessoa que deve dizer sim. Quando Cristo nos chama a fazer o impossível, apenas para descobrir que o impossível não é realmente tão impossível, mas simplesmente que o impossível para o mundo é possível para Deus. A parte triste é que está disponível para todos se nós apenas procurarmos o reino de Deus, se nós buscarmos de coração e nos humilhar para que a gente não venha a viver o pecado na nossa vida. Em Mateus 11:6, é bendito aquele que não se escandaliza, né? Escandalizar-se em Cristo significa perder a fé,
virar pedra de tropeço na vida dos outros, fazer os outros tropeçarem. Tem pessoas que levam para o púlpito falsas doutrinas, que prega coisas duvidosas, que traz invencionice. Nós estamos hoje cheios de coisas, de invenções de igrejas por aí, quando nós deveríamos acreditar na simplicidade do Evangelho e não ficar tentando colocar Deus em panos quentes, tentar justificativas, tentar obscuridade. Nada disso serve. O exemplo é não tropeçar. Israel tropeçou e isso foi ruim para Israel. Diz assim: porque este povo rejeita as águas de Siloé, que corre mansamente e se alegra em Rezim, e o filho de Remalias. Aconselhai-vos juntos, e isso se desfará. Falai a palavra certa, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim me falou o Senhor com mão forte, me ensinou o Senhor para andar no caminho, mas não andar no caminho deste povo, dizendo: não digas confederação a todos aqueles a quem este povo disser: confederação, nem temais o seu temor, nem vos assustei. Santificai ao Senhor dos exércitos em vós mesmo, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso pavor. E ele será para santuário, não para pedra de tropeço, mas para rocha de escândalo, porque alguns da casa de Israel prepararam armadilhas e caíram em laços, os moradores de Jerusalém. E muitos deles tropeçarão e cairão, e serão quebrados, e serão presos, e serão tomados ata de testemunha. Seja a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e o procurarei. Eis que eu e os filhos do Senhor, que Deus me deu para sinais e maravilha de Israel, em Israel, do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Isaías 8, 6 a 18. Olha que maravilha, que palavra forte, né? Porque Deus, ele busca que a gente tenha fé. Deus, ele espera que a gente não se deixe levar pelo medo, não se deixe levar pelo engodo, pelo engano, pela falsa fé. Não, você não precisa das coisas mesquinhas deste mundo para tentar ganhar com Deus ou barganhar com Deus. Você precisa exercer sua fé, ser humilde, se arrepender e buscar a face do Senhor, e você será feliz, porque o seu Deus estará com você sempre. Oremos. Senhor nosso Deus, é maravilha te pertencer, é bom estar diante da tua face, é bom confiar no teu nome, é bom esperar em tuas promessas, é bom saber que tu estás acima de todas as coisas. Meu Pai, recebe minha gratidão, que cada vida seja abençoada, que cada vida seja tocada, que cada vida seja estabelecida nessa rocha grande que é Jesus, e não tropece na palavra, não tropece no cumprimento, não tropece na fé, não tropece, Senhor, numa vida desastrosa do mundo, mas busque a tua face, se humilhe, acredite, confie, porque grande e poderoso é o Senhor para desfazer todas as obras do diabo de nossa vida. Recebe nossa gratidão e adoração, em nome de Jesus. Amém.